Foi a chance. Como foi na Copa das Confederações? Não, eu tava ótima na Liga dos Campeões. Aí ele começou a seguir os meus palpites. Eu falei que o Barcelona ia ser campeão. Acabou. Eu falei pra você que o Real ia ser campeão. Faz o teu aí, vai com isso. Vai se acostumando, que é assim. Agora eu tô chato, Denise. Amanhã a gente volta com o Jogo Aberto. Vem agora os donos da bola. E a gente amanhã segue. O Brasil vai ser campeão. Eu fiquei preocupado. O Luiz falou que o Brasil vai ser campeão. Você caiu. Tô preocupado. Liga lá pro Cafu. Pelo amor de Deus. Cafu concorda comigo. Para poder ver que Lojas Gadan, tudo em até 6 vezes com primeiro pagamento para 60 dias. Eu acho que eu não vou conseguir falar. Sonho com essa estreia, principalmente num Grenal como esse, e conseguindo fazer o gol e ainda por cima o gol 1000, entrando para a história do Grenal, do Internacional. Então estou bastante contente, comemorar junto com os torcedores. É isso aí, o Inter é isso aí, a garra, a vontade. Eu representei a todos os 25, 30 e os outros que participam ali dentro dos treinamentos com a gente. Eu representei ali, erguendo aquela taça. Tenho certeza que hoje eu proporcionei, eu e meus companheiros, logicamente, proporcionei uma das noites mais felizes da vida deles. Eu assinei meu contrato dia 14 de junho de 2004, que eu assinei meu contrato. E hoje, dia 14 de junho de 2008, 4 anos depois, estou aí anunciando de repente minha saída temporária ou não, a gente nunca sabe, mas que o torcedor saiba que 4 anos que eu me dediquei ao máximo, que eu sempre tentei fazer o melhor. A data de 7 de junho de 2014 entra para a história do Esporte Clube Internacional. Acostumado a comemorar tantas e tantas conquistas, o torcedor colorado sofreu neste sábado a sua maior derrota. A morte do ídolo Fernandão abre um vazio que jamais será preenchido. O acidente aconteceu por volta da 1h30 da madrugada de sábado, à margem do rio Araguaia, perto da cidade de Aruanã, a 315 quilômetros de Goiânia. Fernandão, de 36 anos, tinha uma casa na cidade e havia ido para um rancho perto dali, junto com 4 amigos. No retorno, o helicóptero caiu logo após a decolagem. O ex-jogador foi o único a ser socorrido com vida, mas não resistiu. Desde as primeiras horas da manhã de sábado, colorados foram ao Beira-Rio para prestar homenagens. Cartazes, flores e mensagens se juntaram a olhares de quem parecia não acreditar. Eu vou contar para meus filhos, para meus netos, quem foi Fernandão, né? Eles não vão ouvir o Fernandão, mas vão saber quem ele foi. Um sentimento que a gente tem assim como se fosse alguém da família. Porque a gente tinha um apreço muito grande por ele. Centenas de torcedores se reuniram até o começo da noite no local. A comoção se estendeu durante o domingo.
cerca de 3.000 pessoas se reuniram no auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, para celebrar uma missa emocionante. Não tem como descrever só quem é colorado para entender o que o capitão significava para nós e o que o Fernandão era, o ser humano único, ímpar. Ele foi um vitorioso. Ele ganhou aqui na terra e agora ele vai continuar ganhando lá no céu. Esse é o nosso Fernandão, nosso eterno capitão. Fernandão, gigante para sempre. Não é apenas dessa forma que o torcedor colorado e o Inter querem passar essa mensagem. O clube estuda diferentes propostas para homenagear o ídolo. Entre elas está a aposentadoria da camisa 9 e também a construção de uma estátua aqui mesmo no Beira-Rio. A Prefeitura de Porto Alegre estuda a possibilidade de batizar a Rua A, ao lado do Beira-Rio, de Fernando Lúcio da Costa, nome completo do ídolo colorado. Fernandão começou a carreira no Goiás, teve passagem pelo futebol francês e chegou ao Inter em 2004. Na estreia, um sinal de que a trajetória do atacante com a camisa colorada tinha tudo para dar certo. Ele entrou no segundo tempo e marcou o gol número 1000 da história dos clássicos grenais. Em 2006, Fernandão liderou o Inter na conquista da Libertadores da América. Foi dele um dos gols na decisão contra o São Paulo. 4 meses depois, mobilizou o vestiário na disputa do Mundial de Clubes. Dá o máximo! O máximo! Só que aí a gente vai ver que na hora que a gente está chegando no máximo, ainda a gente pode dar mais um pouquinho, pô. Então vamos lá e vamos fazer isso, pô. Vamos lá dentro e vamos sair daqui campeão! A vitória contra o Barcelona foi o combustível de uma festa histórica no retorno a Porto Alegre. O camisa 9 ainda conquistou uma Recopa Sul-Americana e gaúchos. Eu acho que o Fernandão foi o jogador mais importante da história do clube, né? Pelo que ele conquistou, pelo que ele representou, pelo que ele contribuiu nessas grandes conquistas que foram obtidas naquele período. Em 2008, o ídolo colorado foi vendido ao Al Gharafa, do Catar. Quando voltou ao Brasil, atuou no Goiás e no São Paulo, onde se aposentou em 2011. No ano seguinte, Fernandão vestia de novo as cores do Inter. Mas as experiências como dirigente e treinador não foram boas. O Fernandão, todas as vezes que passou pelo Internacional, todas as coisas que fez pelo Internacional, fez com muito ímpeto, com muita gana, com muita determinação, com muita garra. O Fernandão vivia cada segundo do Internacional com o seu coração. A festa de reinauguração do Beira-Rio apagou qualquer ressentimento com o torcedor. Sempre esperando por esse momento. Como é gostoso ter o Beira-Rio lotado assim, sentir essa vibração. Fernandão se tornou sinônimo dos principais títulos da história colorada. Foi ídolo, referência, capitão, líder ou simplesmente o Fernandão. E passados 2 dias a gente vê essas imagens, ainda tem uma dificuldade para acreditar nisso que aconteceu. É claro que nos revolta a perda prematura do ex-jogador, ex-diretor, ex-técnico, atual comentarista esportivo, estava contratado, já havia estreado inclusive num jogo do próprio Internacional contra o Cruzeiro em Caxias no canal fechado Sport TV. Mas o que é trágico é a partida prematura do cidadão, desta grande figura humana que todos nós, uns mais próximos, outros menos, convivemos, essa liderança, essa referência, isso que eu digo, era um gestor dentro de campo, não desempenhava apenas o papel do jogador e do técnico, levava o diretor, o presidente e o torcedor para dentro do campo, vestia aquela camisa com orgulho, com satisfação, assumia a responsabilidade com muita coragem de comandar o time. O Fernandão, na minha opinião, é o responsável pelo resgate da autoestima do Clube Esporte Clube Internacional. Fernandão transformou o Inter em internacional. O Inter é dividido em antes e depois de Fernandão. O Inter que o Fernandão deu títulos internacionais era um internacional que vinha há 2 décadas numa situação bastante complicada, inclusive em relação à definição da sua grandeza, que podia estar até de alguma forma diminuída por conta de 20 anos ruins. Eu acho que o Fernandão, a veneração a Fernandão a partir de agora, ela se torna quase que religiosa por parte da torcida do Internacional, e isso não vai mudar para todo sempre.
A morte trágica, ela dá contornos mais fortes ainda ao que representava o Fernandão para o Internacional. Transforma um ídolo em mito. Ídolo em mito. Eu vou fazer uma figura, por favor, é só uma figura para as pessoas tentarem entender o que é que eu quero dizer. Nunca se soube, é muito subjetivo, cada um tem opinião a respeito de quem foi o grande Beatle, né? Uns dizem que é o Paul McCartney, que é o meu caso, outros acham que o John Lennon, que o George Harrison e tal. Mas quando o John Lennon morreu, ele se tornou um mito, ele se tornou a referência dos Beatles, porque era um cara de uma grandiosidade, uma celebridade tamanha, que ele foi cultuado, entende? Até pela forma como ele morreu e jovem, né? Foi assassinado muito jovem, muito bem. O Fernandão sempre estava dividido com o Falcão a questão do ídolo maior. E eu acho que, sabe, a tragédia que está acontecendo, foi uma verdadeira tragédia que aconteceu com o Fernandão, está cultuando ele a um patamar assim. Eu faria a divisão. Eu acho que o Falcão é o melhor jogador da história do Internacional. Ninguém jogou mais que Falcão na história do Inter, e eu duvido muito que alguém venha jogar tanto quanto Falcão. O D'Alessandro, eu sempre coloco aqui, eu que sou fã do D'Alessandro, que em relação à idolatria por parte da torcida, talvez tenha um posto muito elevado, se não o primeiro, na história do Internacional. Mas o maior, o mais importante jogador da história do Internacional foi o Fernandão. Bellini. Vou contar um bastidor aqui. O Bellini, vocês sabem já, ele não vem todos os dias. Ele vem uma vez por semana, 2 vezes por semana. E hoje, né, Chico? Não viria ao programa. Não. Então, relata o que aconteceu, Chico. A gente, no sábado, recebeu notícia e o Bellini me manda uma mensagem dizendo: não sei o que tu tá pensando para segunda-feira, mas eu gostaria de fazer presente, de me fazer presente. Eu gostaria de estar presente, até pelo que aconteceu, porque eu fiquei muito abalado. Foram as palavras do Dr. Nomelo. Bom, não tem nenhuma novidade que eu sou um grande chorão, né? Vocês sabem, me conhecem já há bastante tempo, a gente convive há uns 3 anos. E eu realmente nunca pedi para vir ao programa. E é muito estranho um gremista fanático, doente, conselheiro, que já concorreu à presidência, ficar tão emocionado pela morte de uma pessoa tão identificada com o seu maior adversário. Nunca inimigo, seu maior adversário, seu maior rival. Mas é que eu acho que a gente está falando de uma pessoa superior. Superior como ser humano. É um cidadão daquelas pessoas que passaram pelo Internacional com a marca que deixou. E eu não tenho nenhuma dúvida que é, sim, o maior jogador da história do Internacional. E eu concordo plenamente com o Meneghetti. Eu ouvi muita gente ontem dizendo isso. O Baldasso também acabou de referir. Ele colocou o Internacional em um outro patamar. Um jogador de estrela, mas acima de tudo, um líder impressionante. Ontem, quando eu ouvi a leitura da carta dele, quando se despediu do Internacional em 2008, a carta é uma coisa fantástica porque ela é exatamente tudo o que eu queria que qualquer jogador do Grêmio dissesse. A manifestação dele na entrada de campo em Yokohama, ali no vestiário, me lembrou a manifestação do Adilson na entrada em campo em Medellín para disputar a final da Libertadores. É aquele jogador que, se ele tiver que deixar a vida dentro do campo, ele deixa por um bem maior. E um jogador que passou, e por isso a torcida do Grêmio, em uníssono, se demonstrou tão sentida, sempre respeitou o Grêmio. Incapaz de uma flauta, incapaz de uma manifestação desrespeitosa, agressiva, ao contrário, todas as vezes que questionado sobre o Grêmio, sempre fazia questão de enfatizar e de dizer: é o nosso rival, quero ganhar sempre dele, mas respeito profundamente, que é o que a gente sempre espera de um ser humano superior. E eu realmente fiquei muito abalado. Eu estava comentando aqui, eu recebi a notícia às 7 horas da manhã de sábado, quando a minha filha mais velha, Amanda, que tem 18 anos e que é gremista fanática, entrou no meu quarto chorando, comentando a respeito da perda, que foi impactante.